Oi, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Resolvi hoje vir com o microfone mais escondidinho, para que vocês não vissem, né? Uma coisa que não chamasse tanta atenção, para ver se vocês me ouviam bem. E aumentei a tela, porque eu achei a tela muito pequena das outras aulas, para a gente poder se ver melhor, né? Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, coisa boa. Então, nós vamos continuar nossas aulinhas de responsabilidade socioambiental. Lembrem de estudar. Muita gente não entregou a atividade anterior. Eu não sei em que mundo vocês estão, né? Porque todos nós estamos passando por um momento atípico, mas a gente já está se adaptando e tenho certeza que ninguém está trabalhando, né? Ou se algum dos 16 alunos aí do sétimo ano estiver trabalhando, me avise no privado, né? Porque eu vou ter um pouquinho mais de paciência, porque né, trabalhar o dia todo e depois fazer atividade é um pouquinho complicado. Mas como eu sei que ninguém deve estar trabalhando, então todo mundo tem tempo, realmente agora está até integral, né? Tem tempo de passar o dia todo estudando, revendo a matéria e se diferenciando. Para que, lembra que a gente conversou, para que quando chegar o momento de escolha do mercado de trabalho, você tenha vários diferenciais, porque você escolheu estudar e não brincar, né? Tem horário de brincar e horário de estudar. E para quem quer nota boa, né? Porque como eu disse a vocês, né? As atividades estão sendo avaliadas e quem não fizer não vai passar na disciplina. A gente é super compreensivo quando tem motivo para isso, mas quando é só por preguiça e descuido, a gente não tem, tá bom? Coisa boa que vocês entenderam. Fico muito feliz com com esse entendimento de vocês. Então, continuando nossa aula, na aula passada nós começamos a ver os conceitos de desenvolvimento sustentável, né? Começamos a ver um pouquinho sobre responsabilidade socioambiental, a importância da sociedade de trabalhar com as esferas, tanto econômica como social como ambiental. Teve um exercício lá, a gente viu sobre a pirâmide de Maslow, né, a teoria das necessidades, em que as pessoas têm necessidades básicas e necessidades tanto de estima como de autorrealização. Né, vimos a questão do consumo consciente, teve joguinho lá na Iônica. Então, assim, foi uma aula bem legal para quem realmente aproveitou dela. Hoje nós vamos continuar falando sobre desenvolvimento sustentável, voltando mais para o lado do crescimento econômico, o lado econômico da coisa, né? Então tem atividade lá na Iônica e aí vocês devem inclusive entrar lá e fazer as atividades, senão vocês já sabem que vai ficar um pouquinho complicado. Lembrando que cada atividade que vocês fazem é avaliada. E no final do mês a gente vai estar finalizando essa disciplina do nosso modo profissionalizante. Como tem aí, vocês estão no sétimo ano, estão fazendo disciplinas aí específicas da turma de vocês, tá certo? Por exemplo, essa disciplina, como é só do sétimo ano, o sexto ano só vai ver ano que vem. Tá certinho? Então vamos, né? Parou a brincadeira e vamos começar a levar a sério as coisas. Principalmente, como nessa aula, levar a sério o meio ambiente, o mundo em que vivemos, né? E aí, aula 2 o tema continua sendo sobre desenvolvimento sustentável, onde nós vamos aprofundar mais um pouquinho o nosso assunto, certo? Então, quais são os objetivos dessa aula? Essa aula vai ser um pouquinho mais rápida do que a outra, porque é só um aprofundamento, uma visão mais econômica, né? As economias tradicionais, como é que elas viam essa questão do desenvolvimento sustentável. Né? Então, qual é o objetivo? Primeiro, diferenciar o crescimento econômico do desenvolvimento econômico sustentável. Tá? Então, crescer economicamente é, vendo essa diferença com o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico, reconhecer as principais vertentes econômicas que abordam os problemas ambientais e identificar as características principais do ambientalismo e do ambientalismo radical. Como o próprio nome já diz, né, radical nunca é bom, quando é uma coisa radical. Né? A gente tem que trabalhar conscientemente, né, e trabalhando para que as coisas se organizem na medida que devem acontecer, não de forma radical. Né, como, olha aí, já estamos na oitava semana de quarentena e ninguém agora tem desculpa de que ainda está se adaptando, né, gente? Então, só olhar os stories de vocês ou vocês acham que eu não consigo visualizar que vocês postam story a todo momento? Ah, pois é, eu consigo. E não adianta me bloquear que eu crio fakes, tá? Então, introduzindo, né? O crescimento das cidades, das indústrias e dos veículos estão causando impactos e alguns transtornos, tanto ambientais, lembra que a gente falou, problema de desmatamento, como questão social também, a poluição dos rios, degradação do solo, né? Que tudo isso prejudica tanto na produção como na nossa própria alimentação. Só que o desenvolvimento é necessário e tem que haver uma viabilidade econômica e tecnológica. Qual é o problema aí? Qual é a necessidade? É que
essa questão de pensar na sociedade, pensar no desenvolvimento sustentável, não deve comprometer, né, a nossa qualidade de vida nem das próximas gerações. Então, tem que haver tem que trabalhar em conjunto. Tanto o que eu penso, como crescimento econômico, eu preciso produzir, preciso consumir, né, preciso me alimentar, preciso fazer tudo isso, mas preciso fazer isso de forma sustentável, e aí a gente vai repetir muito durante todas as aulas. Então, o desenvolvimento, a viabilidade econômica, a tecnologia, o crescimento de emprego, né, a geração de emprego e de renda, não deve comprometer que, no futuro, as próximas gerações também tenham acesso a tudo isso. Isso é que é importante a gente perceber, o porquê o desenvolvimento sustentável é tão importante. Né? E não linkar que a gente tem que acabar com essa necessidade de geração de emprego, de renda, a gente tem que acabar tudo e fazer tudo de forma ambiental, tudo de forma com a natureza, não é isso. A gente tem que saber linkar, saber ligar essas relações. São super importantes e precisam trabalhar em conjunto. Lembra das esferas? Vamos repetir? Esfera econômica, esfera social e esfera ambiental. E aí a gente morreu de dizer, né? A esfera econômica, né, as pessoas precisam da esfera... A esfera social, as pessoas precisam da esfera econômica, precisam do dinheiro para comprar as coisas. E aí, só que a esfera ambiental não precisa nem das pessoas e nem do dinheiro para sobreviver. As árvores conseguem, né, sobreviver sozinhas, sem interferência de seres humanos, sem interferência do dinheiro, e as pessoas utilizam mais ela, degradam, né, atingem a natureza ainda mais, mesmo a gente sabendo que eles não precisam da gente para nada, né? Então a esfera ambiental é a que não tem essa necessidade e mesmo assim é a que mais sofre. Né, é a que mais sofre. Então, vamos lá. O desenvolvimento sustentável é a possibilidade de atendimento das necessidades atuais sem que as necessidades das gerações futuras sejam comprometidas. E aí, o propósito, como a gente já viu lá na introdução, o propósito do desenvolvimento sustentável não é comprometer o desenvolvimento econômico e social. Né? É trabalhar em conjunto para que esse crescimento econômico, esse desenvolvimento econômico e social não degrade, né, o meio ambiente, não influencie de forma negativa tanto no solo como na água, né, de certa forma que novas gerações consigam ter acesso a tudo isso. Daí vem a expressão de educação socioambiental. Né, trabalhar para que tudo isso, tanto na esfera social como na esfera ambiental, desenvolva a economia e garanta os recursos necessários. Tá certo? Então, quem é que deve se comprometer fortemente em assinar e cumprir acordos de redução de emissões e ajuste de produtividade de forma prioritária? Né? Principalmente os países desenvolvidos. Claro que todo mundo tem que se comprometer fortemente com isso. Porém, os países desenvolvidos que já têm um índice de pobreza menor, né, que já conseguem trabalhar de melhor forma com isso, são os países que devem se comprometer mais fortemente em assinar acordos e diminuir, principalmente, né, as emissões que acabam prejudicando a atmosfera, como a emissão de gás carbônico, né? Tudo isso aí, elementos químicos que podem prejudicar a água, o solo. Os países ricos eles têm um papel maior, né, pelo próprio desenvolvimento dele. Né? Os países em desenvolvimento também têm o seu papel, mas os países desenvolvidos têm esse papel de forma prioritária, deve se comprometer de forma prioritária. Né? E as ciências ambientais, elas oportunizam, ou seja, elas dão a vez, né? Elas colocam em prática estudos e pesquisas para que exista essa diminuição e que essas três esferas andem em conjunto. É importante a gente saber disso. E aí vem a ferramenta da produção mais limpa, em que o final do produto ou o final da produção possa ser utilizado como matéria-prima para o processo novamente. E aí, a produção passa a ser de um ciclo, ou seja, eu produzo o produto, tudo que sobra lá, ele volta para o começo para que eu possa usar, então isso vira um ciclo, do que uma produção linear, onde eu faço o produto, depois que eu desenvolvo, que eu descarto, ele não tenha para onde ir, vira só lixo. Então isso é bom para os empresários, que economizam matéria-prima, né? Economizam, o produto fica mais barato para chegar lá na mesa do consumidor final, e além disso o meio ambiente também agradece, porque não é retirada tanta matéria-prima do meio ambiente.
Conseguiram entender isso? Então, quando eu falo de produção mais limpa, é utilizar, né, o produto, tanto na final da produção ou no produto final, quando chegou lá no consumidor, eu consiga reutilizá-lo para que haja um ciclo em que eu consiga utilizar o mesmo produto. A gente até falou um pouquinho disso na aula passada. E esse ciclo aconteça, né? E isso não vem acontecer de forma linear, onde haja o descarte e o lixo vá lá para os lixões e acabe degradando também o meio ambiente através, né, de grandes lixões aí que liberam líquidos tóxicos, né, para o nosso solo, e isso não é o que a gente quer. Então, produção mais limpa é bom para todo mundo. Né? Então, quando eu penso na economia, principalmente do ponto de vista filosófico, né, a gente vê que no final do século XX, o ser humano ele sai de uma visão mais cosmopolita. O que é cosmopolita, tio Anderson, pelo amor de Deus? Uma visão de mundo, uma visão de cidadão do mundo, né? Ele se vê no mundo todo e passa para uma visão mais antropocêntrica, em que ele pensa mais nele, pensa mais na sua produção, gerar riqueza. Então muda-se um pouquinho essa visão, pensando filosoficamente, né? Muda essa visão de que ele é responsável pelo mundo todo, ele começa a ser responsável só por ele, por sua riqueza, então ele começa a degradar mais, começa a produzir mais, porque ele quer ganhar mais e mais dinheiro. E aí, muitos pesquisadores acham que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, vem aumentando. Mas aí tem esse contraponto de que realmente várias pessoas estão chegando à classe média, estão conseguindo comprar mais carros, estão conseguindo ter acesso a mais à renda, mas falta serviços essenciais, como transporte público, saúde, educação. E quando a gente fala em IDH mais alto, a gente fala que tudo está em harmonia. E em países desenvolvidos, por exemplo, quando falta esse tipo de serviços essenciais, para a população, o conceito de desenvolvimento econômico sustentável é bem diferente. Porque aqui pensa-se realmente a classe média está com mais acesso a recursos, né? As pessoas estão conseguindo ganhar um pouco mais, porém com serviços precários. Então, existe esse contraponto. O IDH está mais alto, mas o que é que adianta o IDH estar mais alto? Né? Porque o IDH está mais alto, subentende-se que toda a população, ou a maioria da população, está com mais renda e está com serviços de maior qualidade. Né? Isso não é o que a gente vê hoje em dia. Então, todos devem ter liberdade de escolher o seu trabalho ou estilo de vida. Se eu quero ir para a agricultura, se eu quero trabalhar no comércio, se eu quero trabalhar em indústria. Então, isso tem que haver essa liberdade. Né? A gente não pode forçar todo mundo a trabalhar só no centro urbano, porque eu não desenvolvo a parte de agropecuária, do agronegócio. Então, tem que ter tudo isso à disposição das pessoas. Né? Então, o ser humano ele tem que ter essa liberdade. Em um país ou em um local de IDH alto, as pessoas têm que ter essa liberdade. Eu consigo trabalhar em qualquer esfera, tanto na parte rural como na parte urbana, que eu vou conseguir ter rendimentos, vou conseguir ter retorno financeiro disso aí, tá certo? Então, quando a gente fala das diversas interfaces da economia, a gente vê que a cada 10 anos a economia do mundo passa por ciclos de diversas escalas. A gente tem um progresso tecnológico muito grande, né? A tecnologia realmente ela se destaca nisso tudo. A agricultura também vem se desenvolvendo muito forte. E o esclarecimento dos homens, né? Através de diversos estudos e pesquisas. Porém, o nosso planeta continua sendo prioritariamente pobre, com inúmeros focos de miséria extrema e pobreza. E por que isso? E aí fica uma reflexão para você. Mas, tio Anderson, a tecnologia vem se desenvolvendo, né? Vem progredindo, a agricultura também, os homens cada vez mais esclarecidos com acesso a conteúdo, ao conhecimento, e mesmo assim o planeta ele fica prioritariamente pobre. Fica uma pergunta aí para que vocês possam pensar. Tenho certeza que muitos já sabem a resposta, né? Mas quando a gente pensa em economia, pensa em desenvolvimento, mas a gente não consegue que as três áreas, tanto a parte social, econômica e ambiental, trabalhem em conjunto. Então a pobreza vai continuar, porque a gente vai só para um lado. E quando a gente vai só para um lado das esferas, aí a pobreza ela não diminui e as coisas continuam como já vinham acontecendo. A gente não consegue distribuir renda, ou seja, muitas pessoas têm pouca renda, muitas pessoas são pobres e a menor partezinha fica lá com a renda.
né? Eu consigo realmente melhorar, né, essa questão do desenvolvimento tecnológico, social nas grandes cidades e esqueço de uma parte, e aí que vai surgindo periferias, vocês vão ver muito isso em geografia, né? Então existe o planeta é sobretudo habitado por pessoas de baixa renda e existe uma desigualdade entre pobres e ricos. E essa desigualdade está aumentando entre países e dentro das nações. Né? Tanto entre países mais desenvolvidos e países ainda em desenvolvimento, ou países extremamente pobres, como a gente pode ver na África mesmo, né? A gente vê situações calamidosas mesmo, e dentro dos próprios países, onde a gente vê dentro dos próprios países ambientes riquíssimos e ambientes de extrema pobreza, que não é o que a gente espera de governantes e de pessoas que pensam em um desenvolvimento sustentável. Né? A ONU, ela prega, por exemplo, a ONU é a Organização das Nações Unidas, ela prega que o lugar onde a pessoa nasceu e viveu, ou a sua etnia e gênero, não são determinantes da sua renda. Então as pessoas podem nascer lá em um país super pobre, né, da África, mas isso não deve já determinar que ela vai ser uma pessoa pobre de baixa renda, de jeito nenhum. Né? Então, onde a gente nasce, qual é a cor da nossa pele, né? Isso não deve ser determinante para a sua renda, né? Para como você vai viver bem. Isso é muito importante a gente ter em mente. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, acredita que toda uma geração de jovens enfrenta a perspectiva de um grupo incerto. Olha só, uma pesquisa, né? Acredita-se, né, através dessa profunda crise social que nós estamos vivendo, acredita-se que a riqueza acumulada de 1% da população equivale àquilo que 3,5 bilhões de pessoas mais pobres do mundo, né, acumulam. Então, o que 3,5 bilhões de pessoas do mundo acumulam é a mesma coisa que 1% da população tem. Então, assim, é isso que a gente fala sobre um desenvolvimento em que tem que haver a distribuição de renda. E aí vai de governante para governante, né, desenvolver ações, é como a gente disse, né, não é radicalizar, mas desenvolver ações, pesquisas, onde a gente possa minimizar ao máximo essa má distribuição de renda. Vocês entenderam isso? Como é importante? Muito importante vocês terem ensinamento, porque vocês são a nova geração. Eu estou ensinando para pessoas hoje de 12 anos que podem ser futuros gestores e podem ser futuros políticos, presidentes desse país, que vão pensar que lá no 7º ano, viram com o tio Anderson, que a desigualdade social ela não deve existir porque eu tenho que distribuir a renda da melhor forma possível e desenvolver ações para que todas as esferas e que aonde a gente nasce, a cor que a gente tenha, não determine a renda que eu vou ter ou como eu vou crescer profissionalmente ou que futuro eu vou dar à minha família. Muito importante isso. Tá certo? E aí outras hipóteses sobre a economia, José Lira Veiga, que é o pai da economia ecológica, ele já disse que desde o final do século XX, modelos sociais e econômicos já começavam a apresentar falhas. Né? Eles não pensavam em algumas variáveis, né, como pessoas e os custos ambientais. Pensavam só na questão do desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento por estudo, o desenvolvimento intelectual. Né? Então, quando a gente não coloca as pessoas, né, no processo como variável, no processo de desenvolvimento e os custos ambientais disso, ou seja, que os recursos são finitos e podem acabar, então isso tende a dar errado, porque as pessoas é uma peça importantíssima, né, que somos nós. E o custo ambiental, que é de onde a gente tira os recursos naturais, quando eu não coloco isso como variável, principalmente como uma das variáveis mais importantes, as coisas vão tender a dar errado, os recursos vão acabar e as pessoas não vão conseguir chegar à possibilidade de renda porque eu não coloquei ela como variável. Né, porque eu não pensei nela como variável. Realmente, ter tecnologia é importantíssimo, desenvolvimento intelectual, mas se eu não penso na pessoa lá, né, a pessoa que está lá na periferia, como é que eu vou conseguir distribuir mais renda ainda? Como é que eu vou conseguir fazer com que a mata ou a floresta de onde eu estou tirando os recursos naturais se recomponha? Essa equação nunca vai bater. Né? Um lado nunca vai ser igual ao outro. Tudo isso tem que trabalhar em harmonia. Não é possível que no final dessa disciplina vocês não consigam perceber isso. Então, a economia tradicional, ela tomou emprestado os pilares das leis da mecânica para explicar seus processos. Aqui é bem legal. Pense aí em um objeto. Pensaram no objeto? Pensem numa bolinha, por exemplo. Então, eu vou e jogo essa bolinha. Quando essa bolinha se desloca, tio Anderson, estou aqui dando uma aula interdisciplinar de física, tá? Quando a bola se desloca no chão,
eu considero, ela vai até um certo ponto, né? Eu jogo do ponto A para o ponto B. Quando ela se desloca pelo chão e chega até o ponto B, a gente chama de fenômeno previsível. Se eu quero que essa bola, eu faço força no sentido contrário do ponto B para o ponto A, eu chamo de fenômeno reversível, né? Só que eles consideram as pessoas e os recursos naturais e o meio ambiente como um ambiente. O que acontece, tanto no fenômeno previsível como no reversível, eles consideram isso como algo neutro. Né? Então, assim, a gente tem que saber que vamos pensar, vamos tentar refletir. Quais as mudanças que acontecem nesse deslocamento? Pensaram? Vocês acham que realmente pessoas e recursos naturais são neutros, ou seja, não acontece nada nessa ida e volta? O processo é. E aí a gente consegue, né, entender melhor quando a gente pensa na metáfora do trator em um campo verde. Quando eu passo, pense aí, eu passei um trator em um campo verde, tá? Um campo de soja. Passei o trator, pronto, chegou até o final do campo. Aí eu vou e dou ré nesse trator e vou voltando. Pronto. O caminho, quando esse trator chega até o ponto inicial, tá do mesmo jeito, já que eu voltei? Não está. Né? Então, eu não posso pensar em pessoas e recursos naturais como neutros nessa parte, quando a gente fala em mecânica, né? Dessa parte de ir para um ponto e voltar de um ponto, porque as coisas não acontecem dessa forma. Quando eu volto até o ponto inicial, as coisas não estão do mesmo jeito de quando eu cheguei lá no ponto, lá na primeira vez. Então, a gente não pode pensar em pessoas e recursos naturais como neutros. Eles são peças importantíssimas do processo no desenvolvimento econômico e social. Né? Os recursos naturais e ambientais eles não representavam nenhuma preocupação ou mesmo obstáculos para o tipo de desenvolvimento econômico que era elaborado na economia tradicional. Né? Onde a gente percebe que tudo é matéria e energia, tudo vem da natureza, então eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer que a natureza ela consegue sim viver tanto sem as pessoas como sem o dinheiro. Né? Tudo é matéria e energia, tudo depende da natureza, tudo vem da natureza, matéria-prima, tudo que você imaginar. Então, como é que eu penso? Por isso que a economia tradicional, quando ela visualiza, quando ela vem forte, principalmente depois do século XX, né? Principalmente agora de 2000 para cá, né? A gente começa a perceber que vem muita coisa dando errado, porque quando eu não penso na variável, principalmente natureza, eu não estou lembrando que tudo provém dela. Né? E se ela acaba, se eu não penso nela de forma prioritária, as coisas tendem a dar errado. E aí eu vou repetir para ver se entra na cabeça de vocês e de quem estiver assistindo essa aula. Tá certo? Então, para a economia tradicional, a natureza ela é vista como recurso inesgotável. Quando a gente já repetiu que ela é esgotável, sim. As coisas tendem a acontecer e a finalizar, sim. As águas, quando elas começam a ser depósito de lixo, de produtos químicos, ela vai começar a não poder ser utilizada. E se for utilizada, né, para a gente conseguir despoluir, é um custo muito alto. Né, para isso, e isso não é o que a gente quer. Se a gente pode trabalhar de maneira correta, se a gente pode destinar, né, tanto lixos químicos, né, como lixos normais para ambientes que são apropriados para isso. E aí vem o paradigma, começou, né, o paradigma das tecnologias limpas, como a gente viu lá na outra aula, né, energia eólica, energia solar, né, onde a gente trabalha com o próprio ambiente para gerar energia. Né? Em 1950, isso é um dado bem legal, utilizava-se uma unidade da natureza, isso é só um exemplo, para produzir uma unidade de produto. Com o estímulo da reciclagem, das reutilizações, lembra que a gente falou da produção mais limpa, a ferramenta de produção mais limpa? Então, quando estimulou-se a reciclagem e a reutilização, passamos a utilizar 0,8% da natureza para fabricar um produto. Só que existe um problema nisso tudo. A produção e o consumo aumentaram em 500%, enquanto a gente diminuiu 0,2% de utilização da natureza. Então a gente tem que ainda continuar. É um processo difícil, é um processo longo, mas cada vez mais as pessoas tiverem essa consciência mais perto, né, de melhorar a nossa natureza, melhorar o nosso mundo para as próximas gerações, deixar ele de uma forma ainda mais sustentável, esse nosso objetivo chega mais perto do alcance final, tá certo? Dessa meta que a gente tem que ter de vida.
né? E aí vem a questão que tem que haver, a gente não pode trabalhar com radicalismo, né? O capitalismo, ele tem essa visão, lembra que a gente viu ela passada também? Ele tem essa visão de consumo, esse consumo gera empregos, né? Porque tem que criar produtos para isso. Esses empregos geram renda e essa renda gera um novo consumo, que gira a economia, né? Então tem que haver um equilíbrio de pensamentos para que se avance em ações, melhorias, implementações e pesquisas, para a gente conseguir diminuir o impacto desse capitalismo, desse consumo sobre a natureza, sobre as pessoas, e a economia continue bem, continue girando, mais pessoas tenham empregos e tenham acesso à renda. Tá? Mas o modelo capitalista ele está muito enraizado para a gente chegar e vir de forma radical querer cancelá-lo. E a gente vê isso em outros países aí que quiseram, né, radicalizar, cortando o capitalismo e hoje vivem muitos em extrema pobreza e tiveram que abrir as portas para a visão capitalista. Só que é o que eu disse, o problema não está no capitalismo em si, mas como as pessoas esquecem das outras esferas para o desenvolvimento econômico, né? Tem que ter a consciência sobre a problemática do capitalismo que está em não perceber que a natureza tem recursos finitos e para isso eu preciso utilizar cada vez mais a ferramenta da produção mais limpa, reutilização da fase final do produto, reciclar ainda mais, reutilizar ainda mais. Então a gente tem que seguir trabalhando em favor de uma mudança positiva para o planeta, nunca desistir. E aí eu estou dando essa aula para vocês, a gente vai ter essa aula para outros cursos, vai ter essa aula no que vem, que vai ter essa aula no outro ano, no outro ano, no outro ano. A gente não deve desistir, vamos sempre seguir trabalhando na mudança que o planeta precisa. Positivamente, para a gente garantir, lembra? O futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, primos, fazer para deixar para eles um mundo melhor. Isso só depende da gente. Tá bom? Eu disse a vocês que a aula ia ser mais rapidinha. Pronto. Quando vocês entrarem lá na Iônica, vocês precisam marcar como concluída nisso tudo aí, tá? Aqui eu ainda vou colocar essa videoaula e vou colocar esses slides também, tá certo? Então vocês vai estar lá, separar os materiais. Vocês entram, vai estar lá o que vocês têm que fazer. Então vocês entram, tem a partezinha lá de ler a apostila, depois assista a videoaula, a rotina que vocês têm que fazer. Quando vocês fizerem todo esse roteirozinho, vocês marcam como concluída lá, tá certo? Aí vocês leem a apostila, que eu já deixei lá. Depois da apostila, vocês assistem essa videoaula, porque quando vocês verem o que eu estou falando, vocês vão ver que está lá na apostila, eu só estou expondo de forma mais lúdica possível para vocês. Depois, vocês vão fazer a atividade número 2, desenvolvimento sustentável, que são 10 questões, lembrando que tudo isso é avaliado, então leiam com calma, façam com calma, 1 hora para que vocês possam fazer essa avaliação. Depois, vocês vão assistir a um vídeo sobre mudanças, né, na preocupação com o meio ambiente, o ambiente rural para o ambiente urbano, vão comentar lá embaixo, marcar como concluída também, e aí vocês vão ter finalizado essa nossa semana 2, falando de desenvolvimento sustentável, um assunto da nossa disciplina de responsabilidade socioambiental. Então vamos ficando por aqui, uma excelente semana para vocês, façam todas as atividades, tudo está sendo avaliado, então se vocês quiserem realmente passar de ano, a gente já passou dessa fase de adaptação já, tá certo? Então isso não é mais desculpa, vocês têm realmente que parar e estudar e ter responsabilidade. Vocês são do 7º ano, vocês já têm 12 anos, vocês deviam realmente estar ansiosos na segunda-feira por chegar às atividades da semana, tá certo? Então não tem mais desculpa, não vai ser mais perdoado nada, tá bom? Então, excelente semana para vocês e vamos sempre cuidar da natureza, vamos mudar e criar impactos positivos. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, o microfone acho que foi extremamente, né, discreto, mas deu para escutar bem a aula. E aí eu estou bem melhor aqui do lado de vocês, né? Eu estou aqui, não sei onde eu estou, mas estou aqui bem maior, né, para vocês verem. Tá bom? Tchauzinho, gente. Vamos lá!